Incluindo no fator externo, além da questão da economia de Portugal, temos também a influência do iluminismo. O que foi o iluminismo? Foram ideias que surgiram na França e que baseava toda a burguesia, todos os objetivos da burguesia. E esse movimento defendia o respeito à liberdade individual, livre comércio, o controle do Estado pela sociedade. E essas ideias chegaram até aqui o Brasil através dos filhos desses grandes proprietários, os filhos da elite que iam estudar fora. Tinham contato com essas ideias e traziam para cá. E essas ideias, elas correspondiam os desejos tanto da população quanto da elite, que era a questão da liberdade. Tudo que o iluminismo pregava era o que não existia aqui na colônia. E o iluminismo ultrapassou o território francês, como nós vimos, chegando aqui às colônias do Novo Mundo, fundamentando as revoltas e os questionamentos ao pacto colonial. E nós podemos perceber a influência do iluminismo, inclusive na bandeira de Minas Gerais, que foi a bandeira composta pelos revoltosos, pelos inconfidentes. Então nós percebemos que essa bandeira está dizendo liberdade, ainda que tardia, está escrito em latim isso. Então, de fato, né, a liberdade veio mais tarde, mas foi importante. Outra questão também externa que influenciou as revoltas aqui no Brasil, principalmente a Inconfidência Mineira, foi a independência dos Estados Unidos. A independência mostrou que era possível o controle do Estado pela sociedade, conforme pregava o iluminismo, e que o poder econômico da burguesia estava forte o suficiente. E foi a primeira vez que nós vimos, né, o iluminismo colocado em prática, foi na independência dos Estados Unidos. Então, essa novidade, esse fato trouxe ânimo, trouxe estímulo para a elite, para a burguesia e até os grandes proprietários de lutarem contra a metrópole, contra a arbitrariedade, contra os abusos exercidos por Portugal. Então, nós percebemos nesse esquema que as revoltas coloniais, que foram várias, mas que hoje nós estamos vendo a Inconfidência Mineira, teve como fatores externos a crise de Portugal, o iluminismo e a independência dos Estados Unidos. É hora agora de colocar em prática. O que representou a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos para os revoltosos? Essas duas revoluções, além da crítica, romperam com o antigo regime, que era aquele regime absolutista, onde só existiam 3 estados, com a política centralizadora e com a sociedade estamental, que significa a possibilidade de mudança social. E foi um grande incentivo, como eu falei, aos colonos do Brasil, que compartilhavam dos mesmos interesses, eles desejavam essa independência política, econômica e social também. Por que Portugal intensificou a política mercantilista no Brasil? Portugal enfrentava uma crise econômica e, para sanar essa questão, ou seja, para resolver, recorreu à colônia através do aumento dos impostos para recuperar-se financeiramente. Existia uma dependência muito grande entre Portugal e as colônias. Então, tudo que era possível, Portugal retirava daqui. Então, agora, vamos ver de maneira mais específica a Inconfidência Mineira. Aqui, a situação da colônia também foi importante, foi decisiva para o aparecimento dessas revoltas, que foi o aumento da cobrança de impostos, a política mercantilista, a crise no setor do ouro, no caso da Inconfidência Mineira. Tudo isso é um processo. Nós não podemos dizer que foi uma coisa do dia para a noite. Foram acumulando, o tempo foi passando e nesse processo, esses fatores contribuíram para essa revolta.
somado às questões externas, é claro. Então, novamente nesse esquema, nós percebemos que os fatores internos estão ligados à cobrança dos impostos, que nós vimos que aumentou, o mercantilismo, que é aquela política de intervenção, aquela política de controle aqui na colônia, e a crise do ouro. O ouro estava em declínio nesse momento. A extração de ouro já não estava mais como antes.